decreto 11.044, que ele fala sobre o crédito de reciclagem para empresas, o chamado Recicla Mais. Esse decreto ele foi implementado agora em maio desse ano. Ele está sendo bastante discutido atualmente, tanto como os órgãos governamentais como as empresas. E eu achei interessante falar desse tema, né, que fala sobre legislação e a reciclagem também, que se fala bastante dentro dos módulos dos cursos da Relva. Eu fiz um breve histórico para a gente poder entender como surgiu esse projeto. Ele foi criado a partir de um teorema de um economista, Ronald Casey, se não me engano é canadense. Ele fala sobre a questão da externalidade do reciclável. Quando a gente fala de externalidade, a gente quer dizer que o resíduo ele não está vinculado a uma regulação do governo, ou seja, o resíduo está vinculado ao mercado. E a ideia é de se criar um sistema que não ficasse vinculado a quando se criasse um mecanismo de comercialização dos resíduos, não ficasse vinculado às mãos do governo, e sim praticado dentro do mercado. E assim foi feito esse decreto baseado nesse teorema, mas não só nesse teorema. Ele também foi baseado dentro de alguns outros instrumentos. Um desses instrumentos é o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ele fala lá da logística reversa. Também foi estudado para poder se criar esse decreto. Quando a gente fala da logística reversa, a gente está falando daquelas embalagens que devem voltar para o processo produtivo, e a gente também fala também muito forte na questão do uso, do consumo, tanto independente, né, se é o serviço público ou de limpeza urbana. A gente tem que entender que as embalagens têm que voltar para o seu processo inicial. Fortemente, quando se criou a política de logística reversa, se discutia mais a questão das pilhas, baterias, lâmpadas, eletrônicos, porém o Recicla Mais está voltado a outros tipos de resíduos, como embalagens, alumínio ou outros tipos de resíduos que podem voltar à sua cadeia. E também na sua lei maior, que é a Lei 12.305 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, também foi estudado para poder se criar esse decreto. Ainda mais quando a gente fala na questão da coletividade, da responsabilidade compartilhada, lá das ações, objetivos, instrumentos do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e o próprio gerenciamento de resíduos em si. E por último, tem um decreto, esse decreto está extinto atualmente, mas é um decreto na época vigente, que ele falava também de um sistema de logística próprio dentro das empresas. Esse decreto estava mais voltado às empresas privadas, que as empresas acabam tendo muita dificuldade para poder se praticar esse decreto, tendo em vista que ela ficava muita burocracia para poder se atender a demanda e os procedimentos da logística reversa. Aí, bom, diante desses todos instrumentos estudados, se criou o decreto do Recicla Mais. E, além disso, desse decreto, existia um decreto parecido lá em 2006, que foi lá no Rio de Janeiro, um instituto chamado BV Rio. Ele já tinha esse projeto implementado, porém, por algumas circunstâncias, ele não foi à frente, até porque não tinha o poder, né? O poder, a atualidade, que hoje em dia se fala dos resíduos, e acabou também foi sendo aproveitado as coisas boas que esse projeto lá em 2006 teve, né, dessa iniciativa. Bom, aí de contexto do que eu posso passar para vocês, só para ficar mais fechado com o entendimento, para a gente entender que o Ministério da Economia, tanto o Ministério do Meio Ambiente, eles se uniram para poder fazer essas pesquisas, da qual eu tinha falado anteriormente, né, dos instrumentos, para poder criar esse programa para poder beneficiar a reciclagem no Brasil. E a ideia, né, foi criar lá o chamado Recicla Mais, que é a criação de créditos de reciclagem para toda a cadeia de empresas de agentes de reciclagem que faz o ciclo de resíduo. E a projeção do governo federal é investir cerca de 14 bilhões para os setores de reciclagem
e a estimativa é que mais ou menos 1 milhão de agentes ambientais de reciclagem serão beneficiados de forma direta. Os benefícios que a gente pode citar aqui são diretamente ligados às cooperativas, às empresas de reciclagem, os catadores, as prefeituras, consórcios, a iniciativa privada e, em geral, todos os agentes de reciclagem em si. E é importante também a gente entender que esse é um sistema voluntário. As empresas não são obrigadas a participar. Quando eu digo empresas, as cooperativas, as empresas de reciclagem. Aí tem alguns agentes desse processo envolvidos, que algumas nomenclaturas que o governo federal acabou implementando, que são os operadores, que são mais quem está na linha de frente, que são os catadores, as empresas de reciclagem, a entidade gestora, que acabou ganhando a licitação para poder fazer a gestão desse sistema. Tem um grupo de acompanhamento e performance, que eu achei bem interessante, que vai ficar um setor só para poder estudar a eficácia desse projeto. Então não vai ser um projeto que ele vai iniciar e ninguém vai saber como que está o resultado. Ali, esse grupo ele vai estar fazendo todo o acompanhamento das métricas, dos resultados, dos pontos positivos, pontos negativos. Vai ter também um verificador independente, que é uma empresa ligada à análise também para garantir a certificação, a colidência, se tem alguma duplicidade, ou seja, fazer uma verificação total dos resultados. E uma central de custódia também, que vai ficar vai fazer também uma verificação independente para verificar se o sistema também está de acordo, e algumas auditorias também para poder fazer a verificação das notas fiscais, que vou falar da nota fiscal um pouquinho mais à frente. E o objetivo geral desse projeto ele é trazer uma valorização para os resíduos que atualmente os catadores não querem recolher. Só a gente ter uma ideia, atualmente no Brasil, cerca de 98% das latinhas são recicladas, são comercializadas. Quando a gente compara com outros resíduos, acaba que tem um resultado, um número muito pequeno. A gente pode comparar com ferro, com plástico. Então, a ideia é fomentar o investimento privado na reciclagem, logística reversa, e fazer um fomento para poder ter esses reciclados que ninguém, eu digo ninguém na prática, quer fazer reciclagem porque não tem um valor econômico atrativo para eles. Então a ideia é quando se criar esse projeto e ter um atrativo da qual vai ser gerado um crédito de reciclagem para os resíduos que ninguém vê valor atrelado a eles, então na prática e talvez na teoria, e a gente tem que ver se na prática vai dar certo, ter um volume de reciclagem desses resíduos. E aqui quando a gente fala do ciclo de resíduo, a gente entende lá quando começa na fabricação, vai lá para o distribuidor, varejista, consumidor, a coleta seletiva, a distribuição e o final, a disposição final. E esse é o ciclo que a gente fala quando estamos falando no ciclo de resíduo, né? Então, a gente, só para ficar mais fácil entender, eu coloquei essa figurinha para a gente entender todo o processo do ciclo de resíduos, para quando a gente for falar no crédito de reciclagem, a gente entender qual a final importância desse projeto. Então, na prática, a gente já falando no real acontecimento do procedimento, vai acontecer assim. A partir da nota fiscal eletrônica emitida pela venda de recicláveis, vai poder ser feita uma solicitação junto ao certificado, ou no caso a empresa certificadora, para poder se conceder o crédito de reciclagem. Ou seja, eu vou ali vender o meu resíduo para uma empresa de reciclagem. Essa empresa de reciclagem vai se gerar uma nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica vai ser enviada por uma empresa certificadora, da qual ela ganhou a licitação do governo federal, para poder uma empresa privada fazer a compra desse crédito de reciclagem. E essa compra, esse valor em espécie, ele vai voltar lá para o primeiro ciclo da cadeia de comercialização, ou seja, a empresa de reciclagem, a cooperativa, o primeiro ente que fez a compra desse resíduo. Ou seja, as notas fiscais elas passaram por um processo de homologação que vai dar autenticidade às notas fiscais e também uma rastreabilidade do resíduo. Quem vai fazer isso vai ser a entidade gestora.
a empresa ali, o grupo que ganhou a licitação para poder fazer essa verificação. Então toda nota fiscal ela vai ter o seu processo de verificação, ver se realmente ver se é uma nota fiscal autêntica e o mais importante de tudo, vai fazer uma rastreabilidade de todo o resíduo coletado. A gente vai poder verificar em números, tendo em vista que a ideia é talvez até formalizar os grupos de empresas que hoje são informais. Porque atualmente quem for informal não consegue entrar nesse projeto, porque tem que ser gerada a nota fiscal e a ideia final, né, do governo federal é fazer um estímulo da reciclagem e formalizar de uma certa forma quem hoje em dia é informal. E também, fazendo um resumo, esse procedimento ele vai garantir que as embalagens e produtos também sujeitos à logística reversa foram de fato restituídos lá no ciclo produtivo. Como eu tinha passado lá para vocês naquela figura, é o ciclo ideal. Então a ideia é que o primeiro resíduo, quando sai lá, né, da fabricação, ele vai voltar novamente lá para o ciclo produtivo, lá para a empresa. E é importante também saber que, além da nota fiscal eletrônica, o manifesto de transporte de resíduos e o certificado de destinação final são documentos obrigatórios também para esse trâmite. Ou seja, vai unir 3 documentos para poder a empresa certificadora fazer a homologação desse certificado de reciclagem. Aí vai fazer a comparação da nota fiscal, do MTR e o certificado de destinação final. Se os 3 documentos estiverem compatíveis, né, entre eles, aí sim vai ser gerado o crédito de reciclagem para as empresas privadas poder estar adquirindo e fazer o ciclo do valor real para o primeiro, quem fez a primeira comercialização. E para a gente poder entender o que é um crédito de reciclagem, cada tonelada de resíduo ele equivale a um crédito de reciclagem, ou seja, 1 tonelada de vidro equivale a um crédito de reciclagem. E esse crédito de reciclagem ele pode ser negociado, né, com a empresa privada e a empresa gestora que está fazendo a intermediação ali entre a cooperativa, entre a empresa de reciclagem. Então esse crédito de reciclagem pode ser negociado por negociação de valores, da qual entender cabível. E o que a empresa privada ela também ganha com isso? Ela ganha cumprindo ali a legislação da logística reversa, ela acaba fazendo o cumprimento também ali da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando a gente fala para poder apoiar ali a comunidade, onde tenha catadores de resíduos, onde tenha cooperativas de reciclagem. Então a empresa também consegue ter uma vantagem nesse sentido. Além das métricas de sustentabilidade, ela consegue também fazer um acompanhamento junto ao site do CNIR, ou alguma sigla parecida com que algum estado usa. Aqui em São Paulo é SIGOR, mas o CNIR é um sistema informativo de gestão de resíduos. Então ali a empresa ela consegue até fazer, verificar os gráficos dos resíduos que ela acabou comprando, que ela acabou enviando na logística reversa. Então ela consegue ver várias informações também importantes para a métrica de sustentabilidade. Aqui eu coloquei também uma figura para poder fazer um resumo, né, do que eu já tinha falado anteriormente. Tem ali, né, o processo de venda do resíduo, onde vai ter o descarte, a compra desse resíduo, vai ter ali a cadeia da economia circular, né, que vai onde ser gerado o crédito de reciclagem, o certificado em si de reciclagem, onde a empresa privada vai poder fazer a compra, fazer as suas questões sustentáveis, e o resíduo vai voltar lá para o processo de primeira produção. Ou seja, realmente vai ser todo um ciclo envolvendo os agentes de reciclagem, envolvendo as empresas privadas, envolvendo o governo federal, onde vai poder também verificar se realmente esse sistema ele vai realmente gerar uma possibilidade de ter uma reciclagem maior do que há atualmente. Se a gente comparar com alguns resíduos, hoje em dia os catadores e empresas de reciclagem eles não veem mais valor econômico de alguns tipos de resíduos, não acaba sendo desvalorizado. Em benefício geral, fazendo um resumo, a ideia, né, desse projeto em si, ao meu ver, é fazer uma geração de emprego, tendo em vista que vai poder, se as cooperativas realmente têm um acúmulo maior de quantitativo desses resíduos, pode ser que precise mais de mão de obra, então vai se gerar
emprego de forma direta ali para os agentes de reciclagem de primeira etapa, fazer a valorização econômica do resíduo, da qual eu já tinha falado. Alguns resíduos, hoje quem está na linha de frente não quer trabalhar com ele, visto o valor em real, em espécie. Então, se a gente fazer uma equivalência do valor real que ele e hoje o que ele vai valer como uma crédito de reciclagem, comparando que 1 tonelada vai valer um crédito e pode ser negociado vantajoso a isso, é uma questão importante também. A despoluição, tendo em vista que vai tirar mais resíduos, né, das ruas. O incentivo ao empreendedorismo, que se a gente verificar que talvez alguns catadores podem se associar às cooperativas de reciclagem. As cooperativas de reciclagem tendo, agregando, né, mais valor econômico para elas, elas podem fazer investimentos, ou seja, é importante também para quem está na linha de frente nessa linha de empreendedorismo também. E a logística reversa em si, que vai se obedecer o que está na lei. Algumas legislações já pedem para ter a logística reversa. Também das questões das métricas das empresas também, que são critérios obrigatórios. Vai obedecer também os critérios do ESG, que está bastante em discussão atualmente. Também vai ser um dos cumprimentos de uma dessas metas envolvidas do meio ambiente. E, por final, a segurança jurídica de quem trabalha com agente de reciclagem, até porque não tinha nada respaldado que falava sobre a comercialização de resíduos. Então, também eu vejo que uma segurança jurídica para quem eu já vi um movimento de empresários fazer um tipo de processo parecido, porém não tinha nenhuma regulação, e no final veio o governo federal e implementou esse decreto. Eu vejo assim com bons olhos, uma discussão muito ampla, tanto dos empresários como do poder público. Eu vejo uma força muito grande das empresas privadas aceitarem esse projeto. Vejo a iniciativa privada dispondo recursos para poder esse projeto ir à frente, e a gente só vai ver, talvez daqui a 2 anos, 1 ano, 2 anos, se esse projeto ele vai ser eficaz ou não. Mas, em linhas gerais, se ele for seguido o que está no conceito, eu vejo uma garantia muito positiva. E como forma negativa desse decreto, eu vejo que os catadores de forma direta foram deixados um pouco de lado. Talvez pensado em primeiro fortalecer quem já é formalizado, ou seja, as empresas de reciclagem, as cooperativas que já possuem formalização, e se as empresas que já estão formalizadas dê certo esse projeto, talvez podem os catadores ser incluídos de alguma forma, porque quando a gente fala de catador, eles não estão formalizados, não conseguem gerar nota fiscal, não conseguem fazer toda